falei que era para soltar só depois, mas soltaram agora. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Vocês estão bem? Estão felizes? Pode dar um glória a Deus? Rapaz, estão felizes mesmo. Que bom, meu. Bom, eu queria fazer um convite. Deixa eu ver aqui quem é que vai ser. Para o irmão Júnior. Irmão Júnior, pode fazer uma oração pela palavra? Iniciar o culto de oração, né? Fazendo a oração. Oremos. Pai querido, estamos aqui nós todos na tua casa, Pai. Que Deus abençoe a cada irmão que aqui se encontra. Que Deus dê livramento, Pai. Que todos os dias o Senhor vem dando a nós. Que Deus abençoe nosso irmão que vai dar a palavra. Abençoe nossos irmãos que estão aqui presentes. Abençoe os que não puderam vir, Pai. Que Deus abençoe, Pai querido, cada família que estão aqui. E os familiares que ficarem em casa. Que Deus nos dê força, nos dê tudo aquilo que a gente precisa. Em nome do Senhor Jesus. Amém, meu Deus. Bom, nessa noite vou falar um pouco sobre cultura, missão, visão e valores de um cristão. Então, vou explicar aqui um pouco o que é isso tudo, né? Não sei se vocês já ouviram falar de cultura organizacional. Quem aqui trabalha em alguma empresa, em indústria? Pronto, provavelmente na sua indústria tem uma cultura organizacional. E o que é essa cultura? Essa cultura é como se fossem as regras, né, que vão reger a empresa. Todo mundo que entra na empresa, né, eles passam essa cultura. Eles passam qual é a missão da empresa, qual é a visão da empresa, né, e quais são os valores que a empresa tem e espera dos seus funcionários. Né? Por que eles fazem isso? Né? Para que todo mundo caminhe com o mesmo objetivo, né? Tenham a mesma visão, né? Compartilhem dos mesmos valores. Então, a missão, ela é como se fosse uma declaração da empresa, né? Uma declaração bem objetiva. E o que é que a missão declara para o público? Ela declara o objetivo da empresa, o foco principal da empresa. Então, a missão é o foco principal, é o objetivo. E a visão, ela também, né, é algo bem simples, né? Ela mostra como a empresa vai realizar essa missão, como ela quer ser vista pelos seus clientes. E os valores são os princípios, né? Para facilitar, eu vou dizer aqui a missão do Google, né? Da empresa Google, para vocês entenderem um pouco. Né? A missão deles é organizar as informações do mundo para que sejam universalmente acessíveis e úteis. Então, essa é a missão do Google. E qual é a visão do Google? Ser o buscador de maior prestígio e o mais importante do mundo, além de ser um serviço gratuito e fácil de usar, que apresenta resultados relevantes em uma fração de segundos. Então, essa é a visão. E os valores, como eu disse, são os princípios. Por exemplo, os valores do WhatsApp, da empresa, né, que faz parte, que comanda ali o WhatsApp. Um dos valores que eles têm é a confidencialidade, né? Por se tratar ali de várias mensagens, né, de todo mundo, eles prezam pela confidencialidade. Vocês estão acompanhando? Todo mundo conseguiu entender? Aí eu pergunto, qual é a missão, a visão e os valores de um cristão? Então, para a gente entender melhor, vamos abrir em Marcos capítulo 8. Agora foi certo.
Marcos, capítulo 8, a partir do verso 1. Amém ou misericórdia? Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para as suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: De onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? No verso 5. E Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? E responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, partiu-os após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Só até aqui. Em alguns capítulos anteriores a esse, Jesus ele já tinha feito um milagre da multiplicação dos pães. Esse aqui é o segundo milagre, É a segunda vez que ele realiza essa multiplicação dos pães. Então, da primeira vez, os discípulos fizeram a mesma pergunta: como a gente vai alimentar todo esse pessoal? A gente está no meio do deserto, aqui não tem uma bodega, não tem uma Terezinha para a gente comprar alimento para essas pessoas. Como que a gente vai alimentar tanta gente? Então Jesus fez o milagre da multiplicação. E aqui novamente se encontram na mesma situação. E eles respondem à pergunta de Deus da mesma forma: como a gente vai alimentar essas pessoas? E Jesus, ele já chega falando para os discípulos o que está no coração dele. Jesus pega e diz: eu tenho compaixão dessas pessoas, porque há 3 dias elas estão comigo. Por que Jesus compartilha isso com os discípulos? Porque Jesus queria que os discípulos também tivessem compaixão daquelas pessoas. Assim como da primeira vez, esse era o intuito de Jesus, que os discípulos compartilhassem do mesmo pensamento que ele. Que eles tivessem o mesmo desejo no coração de alimentar aquelas pessoas, de ter compaixão por essas pessoas. Aqui a gente já começa a perceber um pouco qual é a nossa missão aqui na Terra. A nossa missão é ser canal do amor de Deus. Jesus, ele teve compaixão no primeiro milagre, e agora ele estava tendo o mesmo desejo, só que ele queria que os discípulos também tivessem esse desejo. E da mesma forma é com a gente. Ele quer que a gente tenha essa compaixão, ele quer que a gente seja um canal do amor dele aqui na terra. Então essa é a nossa missão como cristão. Você ainda não está convicto de que essa é a nossa missão? Vou trazer aqui alguns versículos que vão ressaltar isso. E por que esses versículos ressaltam isso? Vamos lá em João, capítulo 3, verso 16. Bem pouquinho conhecido esse versículo. João 3, 16. O que é que diz em João 3, 16? Por quê? Porque Deus vida eterna. Olha aí o desejo de Deus, que todos sejam salvos, Então, ele também quer que a gente compartilhe esse desejo. Mais à frente também em Timóteo,
1 Timóteo, capítulo 2, acho que, se eu não me engano, é verso 3 e 4, né, que vai dizer que é o desejo de Deus que todos os homens sejam salvos e conheçam a verdade. Então, mais uma vez, mostrando o desejo de Deus. E a gente tem que compartilhar desse desejo. A gente foi salvo, agora a gente vai ser usado para salvar outras pessoas. A gente vai ser um canal de Deus aqui na terra. Em Marcos capítulo 16, verso 15, vai dizer: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, ide, né, fale do amor de Deus, seja um canal de Deus aqui na terra. Agora que a gente tem a nossa missão definida, aí vem a visão. E a visão, como eu disse no início, é como a gente vai realizar essa missão, né? É como a gente vai ser visto pelas outras pessoas. E eu fiquei pensando, nossa, qual é a visão? Qual é a visão que todo cristão deve compartilhar para que a gente possa alcançar essa missão, que é salvar todas as pessoas, que é o desejo de Deus, salvar todas as pessoas? E eu passei um bom tempo pensando nisso, mas a resposta era mais simples do que eu imaginava. Simples e fácil, quer dizer, fácil entre aspas, né? Efésios capítulo 5. Qual é a visão que a gente tem que ter para realizar essa missão que Deus deixou para a gente? Efésios capítulo 5, verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, sede imitadores de Deus, sede imitadores de Cristo. Essa é a visão que a gente deve compartilhar para a gente alcançar essa missão. E por quê? Por que a gente tem que imitar a Cristo nisso? Porque Ele foi a melhor pessoa desse mundo todo que conseguiu realizar essa missão com perfeição. Foi Ele que veio ao mundo e que mostrou o desejo de Deus, e que mostrou como a gente tem que fazer para realizar esse desejo, né? Então a gente tem que imitar a Cristo, porque Ele conseguiu realizar essa missão, e se a gente imitar Ele, a gente também vai conseguir fazer isso. Então a gente tem que ser imitadores de Cristo. Essa é a visão que devemos compartilhar. E os valores, né? Valores cristãos tem um monte, tem um metro aqui para vender, viu? Na Bíblia é só o que tem na Bíblia são valores, mas eu separei aqui alguns. E eu queria, né? O primeiro se encontra em Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22, no verso 37. Isso aqui é um valor que todo cristão tem que ter. Mateus capítulo 22, verso 37 diz assim: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei dos profetas. Então esse valor é um valor talvez o mais importante. A gente tem que amar a Deus acima de todas as coisas e de semelhante modo amar também o próximo. Então esse é um valor que a gente deve compartilhar. É um valor que a gente tem que ter para alcançar a missão, né? Para conseguir
realizar o objetivo de Deus. Também vamos no Salmos capítulo 11, verso 7, né? Que valores? Eu fiquei pensando, né, nos valores que Deus demonstra o que Ele é, né? E no Salmos 11 mostra a sua justiça, fala um pouco de justiça. Salmos capítulo 11, verso 7, vai dizer: porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Então, o Senhor é justo e Ele ama a justiça. Então, a justiça é um valor importante para o cristão. Também, um valor importante é a verdade. João 8:32. João 8, verso 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a verdade também é outro valor que Deus preza. É tanto que o seu filho também, ele, além de ser o caminho e a vida, ele também é a verdade. Outro também muito importante é a obediência, né? Esse talvez seja um dos valores mais difíceis da gente conseguir. É a obediência. Em João 14, verso 15, vai dizer: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, se você ama a Deus, lembra do primeiro valor que eu falei, né? Amar a Deus acima de todas as coisas. Então, se você ama a Deus, você vai guardar os mandamentos de Deus. A obediência. Eu lembrei agora de 1 Samuel, capítulo 15. Né? Até no Antigo Testamento também, eles prezavam pela obediência. 1 Samuel... acho que é 1 Samuel capítulo 15, só um minuto. Primeiro Samuel capítulo 15, verso 22. Vai dizer assim: porém, Samuel diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então aqui reforça um pouco esse valor da obediência. E como eu disse, né, na Bíblia está repleto de valores. E para finalizar, né, para trazer eu lembrei de Gálatas capítulo 5. Porque você pode se perguntar: Vinícius, se para entrar nessa empresa aí, na empresa de Deus, a gente tem que ter esses valores, e se eu não tiver, o que é que vai acontecer? Não se preocupe, aqui nessa empresa a gente dá espaço para crescimento dos funcionários. Você pode vir que Ele capacita, né? Gálatas capítulo 5, verso 22, vai dizer sobre o fruto do Espírito, né? Quando você está na presença de Deus, quando você está cheio do Espírito Santo, olha as características que você ganha do Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então,
né? Ele não só exige esses valores, né? Ele te ajuda a ter esses valores. Ele te capacita para você conseguir realizar a missão dele, né? Ele não é que nem o nosso patrão, né? Que fica exigindo direto. Às vezes não dá a condição de você realizar o trabalho. Bom, eu tentei resumir da melhor forma possível qual é a missão e a visão e os valores de um cristão, né, que um cristão deve ter. E se vocês compartilham dessa missão, dessa visão e desses valores, parabéns, vocês estão contratados. Viu? Vocês estão contratados para trabalhar na obra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Bastante instrutivo, né? Obrigado, Vini, por essa palavra que nos mostra desejo de Deus, plano de Deus para o seu povo, as características que Ele espera que nós tenhamos, né? Está tudo revelado na palavra. E com certeza o reino de Deus é ainda mais organizado do que qualquer empresa que possa existir. E assim nós vamos satisfazer ao nosso Senhor, e o salário que nós vamos ganhar vai ser ainda maior do que de qualquer empresa, né? Que é a recompensa eterna com Ele no céu, né? Faltou falar só disso mesmo, né, Vini? Só da recompensa eterna, mas já anota aí que já fica para a próxima, amém? Louvado seja Deus. Vamos nesse momento orar, irmãos. Não sei se algum de vocês tem um pedido de oração ou algum agradecimento a fazer. A irmã Marilene, ela está pedindo oração no YouTube pela vida dela, pela vida sentimental dela. Então vamos orar pela irmã Marilene, que está nos acompanhando por meio das redes sociais e faz esse pedido de oração. Eu não sei se mais alguém quer pedir oração por um parente seu, por um familiar, talvez um vizinho, ou por você mesmo, se quiser aproveitar essa oportunidade, ou gratidão. Pois não, Sunamita? Amém. Uma doença difícil de lidar com ela, né? A diabetes. Alguns irmãos aqui da igreja têm, e realmente quando ela está muito alterada, ela pode causar danos, né? Então vamos orar pela mãe da Sunamita, que luta contra esta doença, que Deus possa dar vitória a ela. Amém? Mais alguém? Pois não, Sunamita, pode chegar. Oportunidade dada. Uma colega de trabalho perdeu um bebê de 5 meses. Vamos orar por ela, pelo emocional dela, né? Certamente não é fácil. Vamos orar para que Deus a conforte, né? O nome dela, Nath, se quiser dizer. Nath, se quiser dizer o nome dela. Ok. Amém. Amém. Pai do Senhor, igreja. Irmãos, eu estava nem me lembrando, mas tem que fazer como os leprosos, né? Que voltaram para... Ó, Senhor. Irmãos, eu tenho uma sinusite crônica, né? E quando ela ataca, geralmente eu fico com os seios da face muito dolorido. Mas dessa vez ela atacou diferente. Ela veio com o meu ouvido. E já fazia umas 2 semanas que eu estava assim com a sensação, não era surda, mas era uma sensação de como se a cabeça estivesse dentro de uma bacia, meio estranho assim, é como se tivesse algo tampando aqui, né? E estava me incomodando muito, incomodando que você é muito ruim, todos os sentidos são importantes, né? E quando lhe falta um, e aquela questão da audição, e até para cantar aqui estava complicado, e eu ficava, Rivani, eu estou gritando muito, Rivani, eu estou até falando alto, eu já falava alto, falando mais alto ainda, eu disse, Senhor, tem misericórdia de mim. E eu não queria ir no posto, que esses dias eu estava indo
tanto lá por causa da minha mãe, cansativa. Eu, Jesus, tem misericórdia da minha vida, Senhor, eu não quero ir. Quando foi no domingo, estava escalada para louvar a Deus, né? E aí eu cheguei aqui com aquela perturbação, assim, que chega a dar uma desimpaciência. E eu, Senhor, não vou conseguir cantar, porque você não consegue se ouvir. Você é horrível, horrível, e dói, e lateja. Aí eu chamei o pastor, né? Pedi para o pastor fazer uma oração. E o pastor ungiu. E para a glória de Deus, irmãos, eu estou ouvindo perfeitamente, viu? Perfeitamente, para a glória de Deus. E eu queria aqui agradecer e dizer a vocês que continue crendo, né? Que a oração da fé curará o enfermo, né? E aquele que tem fé, chame o pastor, o presbítero, que ele vai orar, e na unção de Deus ele tem cura. Porque quando o pastor orava, ele dizia assim: Senhor, tu tens amor por nós. Senhor, tu nos ama e tu quer o bem para nós. Então, dispensa a cura sobre a tua serva. E eu tomei posse naquela manhã e, para a glória de Deus, estou aqui testificando. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu estou até... está aqui. Estava vendo. Rivani trouxe esse óleo e nós temos usado. E Deus tem operado. Não é através do óleo, né? É através da fé. Mas ele é um símbolo, né, da nossa fé, o óleo. Jamile. Vamos orar então pela Jamile. Que Deus conforte o seu coração, sua família, né, o seu esposo, por causa dessa perda que ela teve. Perdeu um bebê de 5 meses já. A gente sabe que a mãe, ela já tem aquela afeição, né? Então, vamos orar. Amém? Mais alguém? Pedido ou gratidão? Às vezes você está com desejo de falar e tem vergonha. Irmãos, culto de oração é o culto da família, né? A gente coloca o culto da família no domingo, mas na terça-feira é a família, a igreja, na qual os familiares, os membros, contam os seus problemas e também aquilo que Deus tem feito na sua vida. Então, se você tiver algo, o momento é este, né? Depois dessa explicação, né? Glória a Deus. Amém. O que ela tem, Betinha? Paloma. A Betinha, né? O que ela tem, Paloma? Amém. Vamos orar então pela Betinha. De vez em quando ela vem nos visitar. É a mãe da Paloma. E vamos orar por ela. Ela tem sido atribulada com algumas questões, trabalho, vida pessoal. Vamos orar para que Deus dê vitória para ela. Amém? Paz, eu só quero agradecer mesmo, porque assim, a minha pequena, a Heloísa, ela tem um problema, ela estava com um problema que ela não, de prisão de ventre, era um sofrimento lá em casa, né? Porque ela chorava e a gente tinha que dar remédio a ela, toda a vida tinha que dar remédio a ela, ainda era um sofrimento. E a gente começou a pedir a Deus, né, para que Deus curasse isso dela, porque quando a gente é mãe, vê o filho da gente sofrendo e a gente não poder fazer nada, né? E Deus foi maravilhoso. Deus é muito bom, porque já está com uns 15 a 20 dias que ela faz, sem precisar de remédio, sem nada, sem choro, sem sofrimento. E a gente fica dando glória a Deus. Glória a Deus. Eu lembro que teve uma época que o Tiaguinho também sofreu com isso. E pensa que a gente sofre também. Não é só a mãe não, viu, Lu? O pai também sofre, viu? Ela disse, a mãe sofre. O pai também, cadê o Rafael? O pai também sofre, né? Muito. E Deus opera mesmo nessas questões, porque realmente para a criança, para o adulto já é ruim, imagina para a criança, né? Às vezes não sabe como lidar com aquilo. Então louvado seja Deus. É motivo de gratidão. A gente pede, né, Lu? E Deus quer que a gente louve a Ele por causa disso também. Amém? Mais alguém? Nós já vamos orar, mas se tiver mais alguém que queira compartilhar algo. Teve gente que viajou, foi e voltou em paz, né? Voltou em proteção. Também é motivo de gratidão a Deus, viu? Foram aí para Fernando de Noronha. Como é o interior lá? É Mosquito, é, Verado? Mosquito? Perto da Muriçoca. É bem ali encostado, né? Você sabe qual é a diferença. Amém, então. Vamos orar, Vinícius. Que o pastor falou, né? O Espírito Santo incomodou, então é porque assim, eu trabalho, né? E eu viajo muito.
né, viagens curtas de carro, também vou para outros estados. Eu viajo bastante, né? Acho que esse ano eu já viajei umas 20 vezes, e das 20 vezes eu fui e voltei, né? Tudo em paz. Já teve situação que eu tive que parar 10 horas no meio da estrada porque o carro da empresa estava dando problema, e 10 horas eu, no meio do nada, no meio do mato, o carro esquentando, e eu, pronto, é agora. O que é que eu vou fazer? Aí eu me tranquei dentro do carro e orei, né? E o carro esfriou e eu continuei com viagem e deu tudo certo. Né? Então Deus, né, Ele é fiel, né? Ele nos protege, nos guarda, então é motivo de gratidão. Obrigado, meu Deus.